que é o e-mail que a gente usa. Não está gravando, mas vocês estão me ouvindo? Começou a gravar. Vocês conseguem me ouvir? Eu não estou escutando você, André, caso você tenha perguntado. Gente, vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. 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 Então tá, agora já está gravando, vamos tentar ver se funciona e a internet não cai. Eu vou ver se consigo transferir aquela tela do exercício que ficou como tarefa. Ver se funciona. Peguem lá o exercício. A hora que compartilhar com vocês aí, vocês me avisam, porque agora eu fico sem a imagem de vocês. Vou passar a imagem de vocês para a televisão. Pra mim não tá Apesar de só ter aparecendo que tu tá apresentando. Ainda não, mas já apareceu, espera. Pronto, passei vocês para a televisão. A hora que aparecer o exercício aí, avisa. Andrei chegando. Um pouco atrasado que nem eu. André, por que você não compra um tablet que nem a professora de português? Aí ela consegue ver a gente e fazer a aula projetada. Mas eu Mas consigo ele ver vocês passa ali na pra televisão. TV. Né? Depois eu te mostro a gambiarra. João chegou, Isabela não, né? Pedro Baca também não. Vocês estão vendo o exercício? Apareceu já? Não. Não ainda. Daí fica difícil, né? Bom, vamos oralmente, então. Vamos lá. A questão que ficou em aberto foi a partir da questão 6. Em que situação o parlamento francês foi formado? Em que sentido era diferente do inglês? E daí? Bom, Que situação... essa. Quem respondeu? Helena? Helena. Daí, Helena? Eu não sei se tá certa, mas... Como é que tu respondeu? Eu não sei se tá certa, porque pra mim pareceu uma resposta meio boba, mas... eu respondi que o parlamento francês foi formado logo que unificaram os feudos e não teve nada que obrigou ele a ser formado. Já o inglês, tipo, tiveram que assinar uma carta porque teve um problema com o João Sem Terra. Não, quem fez outra André, forma? tá apresentando. Tá apresentando? Ah, que bom. Quem Pra mim, pelo menos, tá. escreveu outra coisa? Forma, não sei se tá certo também. Mas tudo bem, agora é hora de poder errar mesmo. Eu botei que era pra julgar os nobres. Tipo, eles fizeram um parlamento pra poder julgar e condenar os nobres do que eles... Não. Teve uma situação que o rei convocou os Estados Gerais. O parlamento francês era chamado de Estados Gerais, porque tem representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Estados Gerais. Foi na briga com a igreja. Foi uma briga com quem? Com a igreja, que ele queria cobrar Com o imposto clero. do clero. Isso. Cadê meu cursor? Tá aqui. Olha lá. Quando o rei quis cobrar impostos. Não tá escrevendo, não. Foi. 7 é a resposta. Quando o rei quis cobrar impostos do clero, o Papa se opôs, abrindo um conflito com a França. Aí, então, o rei convocou os Estados Gerais, isso mesmo, Ana, Estados Gerais,
Estava lá no finalzinho de uma página da esquerda ainda do livro. Então, o rei convocou os Estados Gerais para consultar o que fazer. Aí tem uma guerra, na verdade, né? Depois o Papa cede. E em que sentido é diferente do inglês? Aliás, a resposta, inclusive, já está na resposta. Porque nessa foi o rei que propôs esse negócio e na outra foi os nobres. É uma diferença, né? Aqui o parlamento foi criado pelo próprio rei. Mas o rei criou o parlamento para quê? Qual era o objetivo dessa convocação, dessa reunião? Para consultar Julgar. o que fazer. No outro era Diminuir o para poder do rei. consultar se podia aumentar impostos ou fazer guerra. Olha, tá certo? Olha aqui, ó. O parlamento francês era só para consultar. A decisão é do rei. O rei francês é o mais absolutista de todos. Inclusive, o Luís XIV dizia: o Estado sou eu, ou seja, a França sou eu. Então, o parlamento francês ele era, a gente chama de consultivo. Já o inglês tomava decisões. Que tipo de decisões? De guerras. Decisões. E Convocação, isso, do exército e impostos. Impostos. Olha lá. Bem isso, ó. Filipe o Belo resolveu criar um imposto para o clero não pagava imposto, o Papa se opõe ao pagamento de impostos e vai ter uma briga entre o rei da França e o Papa, e daí, para ter o apoio, né, óbvio, o rei da França, Filipe, convoca os representantes dos 3 estados para dizer assim, tá, o que a gente faz agora? O Papa está brigando com a gente. Travou? Estou travado ainda? Deixa eu me mexer. Não travou. Teu áudio tá normal, só a câmera que trava às vezes. Eu ia falar isso porque o John tá falando pra gente que ficar com a câmera ligada tem a ver. Ah, tá. Eu acho que sim. Pelo que a gente soube. Depois, tá, em que sentido o parlamento francês é diferente do inglês? O parlamento inglês toma decisões. O parlamento francês só dá conselhos para o rei. Essa é uma diferença fundamental entre o parlamento inglês e o francês. Certo, Maquin? Cadê o Maquin? Não estou vendo ele aí? Tá lá. Maquin tá aí? Tá fazendo aí o exercício? Sim, certo. Sim, tô Caderno tá na fazendo, mão? tô fazendo. Noan tá aí? Tô. Gente, caderno na mão para fazer correção, hein? Quem é aquela bolinha que tem uma espada? Parece, né? Quem é essa? Deixa eu ver. Não parece. Depois, posso passar para a próxima? Essa aqui é fácil. Yuri. Yuri, de que forma o Jacques Bossuet, que é um escritor, legitima o absolutismo monárquico? De novo. Yuri. Gente, eu tô aí? Porque às vezes é meio estranho, Sim, porque tá a sua aqui. voz tá normal, só que sua cara tá parada, olhando pro lado. Voltei? Voltou. Agora a imagem voltou. Acho que a Tati está acompanhando a minha aula. Noah, de que forma o Jacques Bossuet legitima o absolutismo monárquico?
Agora todo mundo resolveu cair. Na hora da pergunta, todo mundo cai. Eu posso falar, André. Quem que é? Ô, André, eu posso falar, Ana. posso falar. A Ana Também falou a quero. primeira. Então fala bem a segunda. Maquin, pode falar, Maquin. Porque ele desenvolveu o direito divino dos reis? Bossuet, vamos lá. Vamos responder esse negócio completo. Cadê meu cursor? Tá lá na televisão. Bossuet, para os íntimos, Bossuet desenvolveu a teoria do direito divino dos reis. Que dizia o que, Maquin? O que dizia essa teoria? Que o rei herdou de Deus esse direito absoluto. Que afirmava que o rei herdou do rei esse poder absoluto. Ó, o rei é melhor. O rei é melhor, pois é uma escolha de Deus. Não é que nem nós, pobres mortais, que Deus coloca aqui na terra e diz, te vira. Nesse caso, o rei escolheu, o Deus escolheu o rei para ser um representante dele aqui na terra. Então o rei tinha era um personagem sagrado, era um personagem protegido pela igreja, inclusive. Então, o direito divino dos reis dizia, inclusive, assim, quer ver, ó, que o rei vê melhor do que as outras pessoas, porque o rei vê de mais alto, né? Que o rei vê do lugar de Deus. As viagens, né? E a 8. Os fins justificam os meios. De quem é essa afirmação? E qual sua relação com a legitimação do poder real? Quem é que falava? Qual é o autor que falava que os fins justificam os meios? Evelyn Inácio. Não sabe essa? Eu não Kira, sei essa. Posso falar? alguém sabe quem é o autor que Eu falava também não isso? sei. Os Eu fins sei. É o justificam os Nicolau meios. Maquiavel. Nicolau Maquiavel. Cadê meu cursor, gente? Eu perco ele. Posso falar? Nicolau Maquiavel. No livro qual mesmo? Quando afirmava que o rei herdou do rei. O rei herdou do rei, não. O rei Herdou do rei esse de poder. Deus, né? Não herdou de É Deus? isso mesmo. De Deus, letra maiúscula. O livro qual? O Príncipe. Príncipe, que eu mostrei para vocês na aula passada. Nicolau Maquiavel, no livro Príncipe. Qual a sua relação com a legitimação do poder real? O que está querendo dizer essa frase? Que, tipo, ele pode meio que fazer o que ele quiser, porque vai justificar. Tipo, sempre vai justificar. Ele pode fazer o que ele quiser, que não vai ter problema. E se for uma coisa ruim, ele só falar que o fim justifica o meio. Para Qualquer conseguir, coisa pra ele conseguir o que ele Isso. quer no final. que é o poder, né? Que é o centralizar o poder na mão dele. O que a gente está tentando entender como que esses reis ficaram tão poderosos. Hoje, a gente não tem um lugar onde isso aconteça. Talvez na África, em alguns lugares tem, tá? Ou na Coreia do Norte, tem alguns lugares onde o personal, a pessoa que ocupa o poder executivo, ela é muito poderosa. Não tem um parlamento que controle ela. A gente brigando, o poder executivo querendo mais poder. Então tá uma briga esse negócio do Brasil no presente.
Bem maquiavélico o negócio, tá? Então, segundo a afirmação, ele pode fazer o que quiser para conseguir o poder. Beleza? Por isso que os fins justificam os meios. Posso usar qualquer meio para alcançar o meu fim, que é o poder. E daí, lembra que o Nicolau Maquiavel ele é diferente do Bossuet. O Bossuet falava da moral divina, né? Do poder divino do rei, toda uma questão religiosa. Maquiavel dizia, esquece a religião. Se tu quiser ter poder, tu não pode ficar preocupado com pecado. Tu tem que matar, tu tem que roubar, tu tem que trapacear, tu tem que enrolar. Para conseguir o poder, tu pode usar as estratégias que for. E daí o Maquiavel vai dando exemplo de vários reis que governaram ao longo da história e para ocuparem aquele lugar, usavam essas estratégias maquiavélicas. Ótimo. Posso passar para a próxima? Esse é do cara que eu gosto mais. Aham. O homem é o lobo do homem. Explique o significado dessa afirmação e sua relação com a legitimação do absolutismo monárquico. Essa é boa. Pode Posso ver. falar? Como você explicou durante a aula, que se o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o próprio mal que o homem causa a si mesmo. Daí o rei, ele tem que ser um leviatã para proteger os homens de si mesmos. É a mesma coisa na sala de aula, que se você sai, tudo vira um caos, e quando tu entra, tudo volta. Isso. Ó, um leviatã, um monstro para impor a regra e fazer com que a sociedade funcione. O homem é o lobo do homem, Davi. Presta atenção nisso aqui, Davi. O homem é o lobo do homem se não tivesse regra, se fosse como lá na pré-história, que nem uma matilha, né, matilha de lobos, os homens se devorariam. Para conseguir o que querem, os homens se devorariam. Então, precisa de regras para viver em sociedade. Agora, precisa que alguém imponha a regra. E essa pessoa que vai impor a regra não pode ser muito boazinha. Ela tem que ser um leviatã. Porque se for um rei muito bonzinho, ele vai ser trapaceado, vai ser tirado do poder. Precisa ser monstruoso. Precisa ser um leviatã. Para impor a regra e controlar os lobos. Para que os lobos não se devorem. Nossa. Certo? Alguém não entendeu essa parte? Quem é que fala isso? Quem? Quem é o Thomas autor que alguma coisa. Esse cara vai acompanhar vocês até o 8º ano, vocês vão ver. Ó, quem afirma isso é o Thomas Hobbes, que fala, vou completar a resposta, bem completinho para vocês estudarem, que fala que o poder do Estado é formado por um contrato social. Como é que funciona esse negócio mesmo? Negócio de contrato social? Alguém lembra? Ele cede o poder, os caras cedem o poder pro rei. Quando as pessoas cedem o poder para um rei que estabeleça as regras para essa sociedade funcionar. Só que o Thomas Hobbes dizia assim, quer ver, ó, depois que tu cede o poder, não dá para pegar de volta. O rei é um leviatã.
Não tem como pegar o poder de volta de um Leviatã. Hoje em dia, graças a um autor chamado John Locke, um inglês chamado John Locke, ele vai dizer que, sim, se o rei não governa de acordo com o nosso interesse, a gente pode pegar o poder de volta. Não tem lógica a gente entregar o poder para ele e ele faz o que bem entende. Ele vai ter que fazer aquilo que a maioria quer. Se ele não faz aquilo que a maioria quer, ele pode ser derrubado. Hoje a gente chamaria como? Como é que a gente chama isso no Brasil? Impeachment? Impeachment. Hoje é um impeachment. Né? Um presidente, todo mundo cede o poder. As pessoas que votam, quando votam, estão cedendo o poder para uma pessoa. A maioria cedeu para aquela pessoa que vai governar. Se ele não governa de acordo com a maioria, o interesse da maioria, ele pode sofrer o impeachment. Ele pode ser impedido. Impeachment significa impedimento. Ele pode ser impedido de governar. Ou seja, por que o presidente ainda não foi impeachmentado? Oi? Por que o presidente não foi impeachmentado aí? Porque não tem nada provado. A justiça precisa provar que tem alguma irregularidade no governo dele para que isso aconteça. E, além do mais, ele tem que ter a maioria dos parlamentares, porque quem impeachment, quem faz o impedimento é o Congresso. O presidente da Câmara tem vários pedidos de impeachment, tentando provar que ele fez alguma irregularidade, né? Mas quem coloca em votação é o presidente da Câmara. Daí, para evitar uma briga com o Executivo, o presidente da Câmara está cozinhando esses pedidos de impeachment. Mas, André, ele não tinha liderado atos contra a democracia? Isso já não é uma irregularidade? Quem vai julgar não sou eu. Ok? Eu, como professor, prefiro que vocês leiam sobre o assunto para poder se posicionar. Claro que toda vez que tu fala sobre fechamento do Congresso, se tu apoia o fechamento do Congresso, ou o fechamento do Supremo Tribunal de Justiça, tu está indo contra a democracia. Uma democracia tem que ter 3 poderes. E um poder controla o outro. Se fecha o Congresso e o Supremo e fica um poder só, vai virar absolutista. Tá vendo? Se uma pessoa só assume o poder, assume todos esses poderes, vira um rei absolutista. Vira um Leviatã. E quando vira um Leviatã, é muito difícil de derrubar ele. Precisou revolução para derrubar Leviatã. Na Inglaterra, no século XVII, uma revolução derruba Carlos I e o poder muda. Na França, no final do século XVIII, mataram Luís XVI e tiraram o Leviatã. Em outros lugares, foi uma revolução menos violenta. Na Portugal, por exemplo, a Revolução dos Cravos, que pôs fim à monarquia portuguesa. Então, aí depende do lugar e do tempo histórico, né? Mas isso vai precisar de um julgamento do Congresso. O Congresso vai precisar julgar se há provas de que tem um envolvimento do presidente, né, nessa situação. Você já tá lá? Oi? Mas ele vai lá todo dia? Não, o Congresso é uma coisa, né? O Executivo é outra. Não, o Executivo é o presidente e os ministros. O Congresso são os deputados e os senadores. São prédios diferentes, inclusive. Para poder aprovar um processo de impeachment, para começar um processo de impeachment, tem que ter a aprovação do Congresso. A Câmara tem que aprovar a abertura do processo. Quando o processo é aberto, eles vão investigar quais são as denúncias. Se tiver prova, daí eles então votam, e se tiver maioria, o presidente é impeachmentado. O Brasil teve 2 presidentes impeachmentados, né? O Fernando Collor de Mello, bem depois do regime militar, um pouquinho depois, o segundo presidente, na verdade, e a Dilma. São 2 presidentes impeachmentados. Agora, né? Porque antes também tiveram outros. Esses 3 autores, o Hobbes, o Maquiavel
e o Bossuet, esses caras, vocês vão estar, daqui a pouco vão estar tão acostumados com o nome deles e com a teoria deles, que vai ser mais tranquilo, tá? Mas é importante que vocês lembrem qual teoria é de quem. Quem defende o quê? E a gente viu como que se formou na França o absolutismo monárquico e como que se formou na Inglaterra o absolutismo monárquico. Espera que tem uma menina mordendo meu chinelo. Eu vou marcar para a próxima semana, para sexta-feira da semana que vem, uma avaliação sobre esse tema. Tá? Inglaterra, França e as teorias do absolutismo monárquico. Vou deixar por sexta-feira da próxima semana. Ah, tá. Eu vou deixar a formação de Portugal separado. Tá? Porque a formação de Portugal tem muito nomezinho diferente. Então, para não misturar muita coisa na cabeça de vocês aí, vou separar. Vamos lá, deixa eu voltar para a tela do Meet. Cadê? Ah, tá. Certo? Dúvida sobre o exercício? André, Oi. é que assim, André, eu perdi a primeira aula que você passou lá. Sobre a aula passada? Foi quando você começou o conteúdo. E aí eu fui ver a aula. Só que, tipo, ver a aula. Tô vendo? Ai, André! Tudo Que fofo. É Tá a aqui Hannah, mordendo meu né? pé. que a gente tá É a aprendendo. Hannah. Não, é que teve A aula passada tá no uma link aula já. acho que foi sexta passada. Procura lá no Meet. Tá lá. Uhum. Procura no Meet, não, desculpa, no site, Pia. Aí Vai assisti pela ela. semana, aí tem os encontros. Então, eu fiz isso. Daí eu fui lá e assisti. Só que daí, tipo, assistir não é a mesma coisa do que É participar. Daí eu diferente. não tô entendendo muito bem. É diferente. É. Dá uma lida no capítulo. Tem que ver assim, quer ver? Ó, quais são os reis no processo de formação e o que cada rei fez para centralizar o poder. O que a gente quer entender nesse conteúdo é como que o poder se centraliza. Ou seja, os senhores feudais perderam o poder, os nobres perderam o poder, e o rei foi ganhando mais poder. Tá? Daí, o que esses reis fizeram para ganhar poder? Criaram um tribunal real, criaram uma moeda só, proibiram as guerras particulares. Né? É o capítulo do livro. Daí tu pegou pesado. Daí tu pegou pesado, não sei. Qual que é o capítulo, André? O livro não está aberto aqui. Mas depois eu falo. Alguém fala para ti, eu te falo. Combinado? Certo, gente? Beleza, então. Tem uns que nunca falam, não sei o que estão aprendendo, então. Oi. São os capítulos mesmo? Na prova de recuperação? Não. Essa próxima prova que você vai dar. Eu vou marcar, eu vou mandar no planejamento. Tá bom. Tá, obrigado.